Tá bem? Então vamos fechar a nossa isomeria plana, tá? Então lembrando, segue a mesma regra. Para ser isômero tem que ser fórmula molecular igual. E tem que ser substâncias diferentes. Onde é que está a diferença? Está na fórmula estrutural. Se na fórmula estrutural plana a gente já enxerga essa diferença, show de bola, temos uma isomeria plana. O último caso é chamado isomeria plana isomeria plana dinâmica, não é de nada, é dinâmica. Dinâmica, né, já é autoexplicativo, né? Também é chamada tautomeria. Então, o que acontece com essa isomeria plana? Bom, ela tem várias características especiais. Primeira, ela é um caso onde vocês não conseguem separar os isômeros. Por quê? Porque há um equilíbrio químico entre eles e um se transforma no outro. Se vocês lembrarem lá do segundo ano, se vocês tiram um produto, o sistema químico se desloca no sentido de formar mais desse produto. Então, se vocês começarem a purificar, a parte que vocês estão retirando vai ser formada a partir da outra que vocês queriam deixar ali. Então, digamos que um negócio interessante dos tautômeros, dos isômeros planos dinâmicos, é que eles coexistem. Tá? A constante de equilíbrio vai dizer que vai ser tantos por cento de um, tantos por cento do outro, e eles coexistem. Então, essa é uma característica muito curiosa. Por isso que as setas duplas que aparecem aqui são as de equilíbrio químico, tá? E não aquela lá de mecanismo de ressonância, não aquela de formas canônicas, tá? Então é equilíbrio químico mesmo. Então vai haver um equilíbrio e um dos isômeros se converte no outro e vice-versa, tá? Até que seja atingido o equilíbrio. Tem 3 casos para se estudar, são os mais famosos, e aí você tem que ficar atento porque tem alguns detalhes importantes. O primeiro caso famoso é a tautomeria autoenólica. Então o nome já diz muito. É entre aldeído e enol. Então vamos lá. Aqui eu tenho um aldeído, peguei como exemplo o começo pelo aldeído, poderia ter feito o inverso, é um equilíbrio. Tá? Tá aqui um aldeído. Nós pegamos o propanal. Ó, eu vou escrever o nome dele aqui para que nós enxerguemos uma coisa. Ele é o propan 1-al. Eu vou botar o 1 porque eu quero chamar a atenção. Esse 1 vai ser útil agora. O propan 1-al. Olha o que acontece. A zona frágil dessa molécula é a ligação pi da dupla. Essa pi vai ser rompida, certo? Vai sobrar valência para o oxigênio e para o carbono. O carbono vai fechar uma dupla aqui, tá? O carbono fechou uma dupla aqui do lado e aí nós temos 2 problemas. Primeiro, o oxigênio que teve a dupla rompida fica com uma valência a menos. Ele tem que se ligar, ele está radicalizado aqui, ele vai precisar se ligar em alguma coisa, tá? Então ele está instável porque tem ligação a menos, né? E o carbono do lado, esse que fechou a dupla com o carbono que era da dupla, vai ficar com 5 valências, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não pode acontecer isso, não existe carbono pentavalente. Tem até artigos científicos que mostram lá, mas é no mecanismo de reação, é no complexo ativado, né? É naquele momento de instabilidade esse troço mais ou menos fica assim, né? Então a gente pode considerar assim, ó, uma questão de modelo. E aí então um dos hidrogênios desse carbono vai escapar e ir lá para o oxigênio, tá certo? De forma a reequilibrar as valências. O que isso acaba formando? Olha aqui, ó, o H veio para o O, ficou a dupla aqui, os carbonos tetravalentes, vocês formaram um enol. Então esse aqui é o prop, 1-en, 1-ol. Ou propenol, simplesmente. Tá? Por que eu botei o número 1 ali? Para chamar a atenção de vocês. Vocês podem decorar, se vocês quiserem. Aldeído e enol é tautomeria. Muito professor faz isso. Agora você deve tomar muito cuidado. Primeiro, uma tautomeria é um mecanismo de equilíbrio químico onde quem muda de posição é a ligação pi, né? Tem aquele salto ali da dupla, e hidrogênio. E mais ninguém. Então o que acontece? O oxigênio deve estar na mesma posição no aldeído e no enol. Senão não é tautomeria. Se o oxigênio mudou de lado, aí já é isomeria de função. Então tem que ficar bem atento com isso. Tá? Segundo caso, cetoenólica. Cetona com enol. Então olha aqui, eu numerei. Aqui você teria uma propan 2-ona. Ou se você quiser escrever simplesmente propanona, tá ok. Porque a gente sabe que só pode ser cetona no segundo, tem que ser no meio. Tá? Muito bem. Vai ocorrer a mesma coisa. Rompimento da pi da dupla,
salta a valência do oxigênio, a valência que salta do carbono aqui vira outra dupla com qualquer um dos dois carbonos laterais. Problema: o oxigênio com uma valência a menos e um carbono com 5 valências, o que não é permitido. Sai hidrogênio do carbono para que ele fique com 4 valências e arruma a falta de ligação lá do oxigênio. Mesma lógica do de cima. O que é que vocês vão ter aqui? Um outro enol. Esse vai ser o prop, tá? O prop, 1 em, ó, a dupla está no 1, 2, ó, mudou a posição. Notem que o oxigênio não trocou de lugar. O oxigênio continua na posição 2. Então vai dar a mesma regra. É um equilíbrio químico. Vai ter mudança de posição da ligação π, vai ter deslocalização da π e da dupla no caso, né? E vocês vão ter lá mudança de posição do hidrogênio. Porém, oxigênio e carbono continuam nos mesmos lugares. Tá? Isso é importante. Tá? Agora eu vou dar uma explicada aqui. Gostaria que vocês enxergassem. Pegar a caneta preta. Que todos estes aqui, tanto o enol quanto o aldeído, vão ter fórmula C3H12345 C3H6O. Tá? Só que no segundo caso aqui da cetona, vocês também vão ter C3H6, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, C3H6O. Então, na verdade, esse aldeído, essa cetona e esses dois enóis são todos isômeros planos entre si. Tá? Só que eu não posso dizer que essa cetona é tautômero do enol aqui de cima, porque muda a posição do oxigênio. Então eles são isômeros de função entre eles, tá? Essa cetona e esse enol. Mesma coisa o enol aqui de baixo e o aldeído. Vão ser isômeros planos de função, eles não vão ser tautômeros, porque o oxigênio não pode mudar de lugar. Botem isso na cabeça, tá? Isso não fica muito claro em alguns materiais de livro e depois tu toma uma rasteira, né? Tá? Mesma coisa aqui, ó. Aldeído cetona não é tautomeria, aldeído cetona é de função também. Então, para ser tautomeria tem que ter a ressonância, tem que trocar de lugar a ligação π, tem que trocar de lugar o hidrogênio, mas não troca de lugar os outros átomos. Tá? Então, fica bem atento com isso aí. Tem um caso que tem aparecido, que é esse estilo aqui, ó. Eu peguei aqui o C3H4 para explicar melhor para vocês, tá? Que é a tautomeria que ocorre dentro de hidrocarbonetos. No caso, um dieno e um alquino. Então, olha só que interessante. Tá? Vocês têm a mesma função, que é hidrocarboneto. Vocês não podem falar de posição, né? Porque tem duas duplas ou uma tripla, são coisas diferentes. Apesar de ambas possuírem duas π, né? E então vocês vão ter uma metameria. Tá certo? Vai ocorrer uma metameria. Vai ocorrer um equilíbrio químico. Vai haver rompimento da ligação π do dieno, né? Salta as valências, vocês vão ter uma valência livre no carbono da ponta, aqui no caso, e vai fechar uma tripla aqui, entre os outros dois carbonos. Esse carbono vai ficar momentaneamente com 5 ligações, o que não pode acontecer, ele libera um hidrogênio que volta lá para aquele primeiro que precisava da ligação. E aí vocês vão ter um dieno e um alquino. Tá? Esse caso aí não é abordado em muitos livros, mas também é tautomeria. Então, nesse caso aqui, você teria o prop 1, 2, dieno, e aqui vocês têm o prop 1, ino. Tá? Certo? Então, essa é a tautomeria, com certeza é a mais complicadinha das isomerias planas. Tá bom? E assim nós fechamos a isomeria plana.